Olá, talentoso! É um prazer enorme estar aqui com você para mais um Dirija a Sua Carreira, onde o nosso grande objetivo é que você desenvolva os seus talentos na direção do sucesso que para você é interessante no que diz respeito à sua carreira. E hoje nós vamos ter um tema muito especial. Muitas pessoas se sentem limitadas com o modelo da sua liderança. Muitas pessoas acham que são, inclusive, prejudicadas com o modelo da liderança vigente ou a liderança na qual ela está exposta. Então, nós vamos falar hoje como lidar com um líder arrogante. Se você já teve esse tipo de situação, ou se você tem essa situação, ou se um amigo seu tem essa situação, aproveita, que eu já vou fazer agora a minha propaganda, se inscreve aqui no canal, aproveita e divulga isso, manda um WhatsApp para o amigo que vive isso com o líder, para que ele acompanhe os vídeos aqui no Dirija a Sua Carreira e já, aproveitando essa dica, faça a transformação no dia a dia dele com essa liderança. Então vamos entender o que seria uma liderança arrogante, até porque esse termo ele é uma nominalização, a arrogância, e dentro dela tem uma série de atitudes. Um líder arrogante normalmente é um líder que tem uma postura arrogante. Normalmente ele vai desqualificar, ele vai invalidar muitas vezes a colocação dos seus liderados ou da sua equipe. Ele vai sempre querer ter todos os resultados voltados para ele, esquecendo que é um trabalho feito em equipe e também se esquecendo que o papel do líder é possibilitar que as pessoas desenvolvam o seu melhor e cheguem aos melhores resultados, como um time, e alcance um resultado bacana para aquela organização e para aquelas pessoas. Então, se você se depara hoje com um líder que tem uma postura de arrogância, como é que você pode gerenciar isso? Porque muitas pessoas se intimidam, outras ficam ressentidas, outras ficam magoadas e chateadas e até gerando, por vezes, sintomas físicos. Quantas pessoas eu já recebi, nós já recebemos no Instituto, que diziam que por causa de uma liderança, ela estava deprimida, ou ela estava com estresse, ou ela estava, por exemplo, com síndrome do pânico, sem vontade de ir para o seu ambiente de trabalho. Então, vamos imaginar que uma liderança e um líder pode influenciar um sistema grandioso, porque uma pessoa que sente isso, ela leva esses sintomas para sua casa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a liderança é um papel, uma função que requer muito compromisso. Então você hoje, talvez, está aí pensando como lidar com um líder arrogante. No entanto, eu gostaria que você pensasse que para ser líder é importante desenvolver algumas habilidades e que às vezes esse líder que você tem, ou esse líder que um amigo tem, ou um líder que você já teve na sua vida profissional, ele não foi preparado. Eu trabalho com lideranças, eu trabalho com C-Level, eu trabalho muitas vezes com as pessoas que organizam a estratégia dentro da empresa, o grupo estratégico. E eu percebo no meu dia a dia o desafio para identificar os líderes ou para desenvolver os líderes, porque nós temos uma distorção. A gente acha, alguns acham que o líder nasce pronto, outros acham que liderança é ser carismático, é ser envolvente, é ser comunicativo. E um líder pode ter isso, se isso for coerente com a cultura, mas um líder, para realmente desenvolver o seu papel, a sua função, o seu propósito, é importante que ele seja mas muito hábil no trato com as pessoas. Isso não necessariamente está ligado ao carisma. Que ele tenha condições de aprender com as pessoas e que ele tenha condições de se desenvolver. E aí entra o oposto de um líder arrogante. Aí nós estaríamos falando da humildade. Então, eu estou te dando um cenário porque muitas vezes nós temos esse tipo de liderança, uma liderança pouco preparada. Agora você vai possivelmente me perguntar, legal, Márcia, entendi que o meu líder talvez não tenha sido preparado. Perfeito. Essa primeira compreensão que já te dá
uma outra forma de olhar. Deixa de ser pessoal, porque como eu disse, nós recebemos muitas pessoas que desencadeiam sintomas emocionais e físicos porque elas tomam a atitude do líder, que tem uma postura arrogante, como pessoal, quando efetivamente é uma falta de habilidade. Então, se eu olho como uma falta de habilidade, eu me sinto mais capaz de olhar esse sistema numa posição que nós utilizamos muito dentro da neurociência e dentro da engenharia da felicidade. Você olhar o sistema distante. Quando você olha distante, você vai olhar o líder, você vai olhar a cultura da empresa e como ela lida com este tipo de liderança que estamos chamando aqui de um padrão, uma liderança com comportamento de arrogância. Se eu olhar todos esses pontos, identificar que aquele líder, ele está desencaixado ou ele está distante do modelo da organização, isso me dá um dado muito importante. Talvez esse líder, ele realmente tem pouca conexão com a empresa e isso te dá mais subsídios para ter algo que é essencial, uma conversa, um feedback para o seu líder, porque muitos profissionais, eles acham que só eles podem receber o feedback da sua liderança. No entanto, talentoso, quando você está falando de dirigir a sua carreira, de ter o melhor da sua carreira, é importante que você tenha habilidades para dar o feedback para o seu líder. E aí você vai me perguntar, mas Márcia, eu vou chegar lá para o meu líder e vou falar que ele é arrogante? De jeito nenhum, porque senão você estaria sendo tão arrogante quanto ele. Você vai chegar para o seu líder, você vai preparar a conversa com o seu líder. Se ele, por exemplo, te desqualificou numa interação, se ele atropelou, se ele deixou de te ouvir, se ele desconsiderou alguma coisa que você fez ou expôs alguma coisa que você fez perante outras pessoas, você vai marcar um horário, você vai se sentar com ele reservadamente e você vai dizer que você se sentiu desconfortável na situação. Lembre-se, talentoso, nós falamos sobre a nossa percepção. Em nenhum momento nós vamos falar sobre o outro, porque esta postura seria de arrogância. Eu vou dizer para o meu líder, durante aquela reunião, quando você disse o que disse, eu me senti desconfortável. E como eu quero entregar o meu melhor nesta organização, como eu quero contribuir com a nossa equipe, eu gostaria de alinhar isso com você. Eu me sinto desconfortável quando a situação é exposta ou colocada desta forma. Existe uma outra forma? Ou você tem sugestões de como eu posso lidar com isso? E aí você vai se perguntar, mas eu vou pedir sugestão para o meu líder? Sim, porque ele hoje habita uma cadeira dentro da organização, que é uma cadeira de liderança. Entregue o poder da liderança para o seu líder. Porque uma coisa que eu percebo, talentoso, em todas essas minhas interações dentro das organizações, que é muito fácil julgar o líder, e aqui não estou em nenhum momento dizendo que a atitude está adequada, mas é muito fácil julgar, é muito fácil se colocar-se numa posição de que não adianta falar nada, não adianta fazer nada e ficar omisso diante daquela atitude do líder ou ficar nos corredores falando sobre o líder. Tem pessoas que se divertem fazendo isso, só que isso pouco agrega à sua carreira. Se você quer desenvolver realmente a sua carreira, você vai fazer estruturadamente um feedback, como você gostaria que fizessem com você. Sempre daremos o exemplo independente do nível hierárquico. Eu costumo dizer, quando eu trabalho com jovens talentos, que o primeiro dia na organização, o segundo, o terceiro, o primeiro mês e os primeiros anos, independente dele iniciar ou ter uma posição júnior, que ele se porte como se ele fosse sênior. Em que aspectos? Nos aspectos de postura e comportamento. Que ele se comunique, que ele seja claro, que ele seja objetivo, que ele fale dele sem julgar o outro, sem expor o outro.
Quando isso é praticado, podemos falar tudo para qualquer pessoa, inclusive para o presidente da organização. Agora, se eu opto em falar do outro, eu vou ter poucas ferramentas para desenvolver o meu melhor na minha carreira, inclusive, e nas minhas comunicações. E o último ponto, você pode se perguntar, bom, eu estruturei o feedback, eu entendi, primeiro ponto, na verdade, eu entendi que o meu líder foi pouco preparado, no entanto, tem um comportamento de arrogância. Estruturei o feedback, fiz o feedback, só que percebo que depois do feedback a situação continua. E eu falei em dado momento que era importante você olhar o cenário e olhar a cultura corporativa e o quanto ela acompanhava esse modelo de liderança ou ela até incentivava esse modelo de liderança, porque às vezes, talentoso, a cultura da organização ela estimula uma liderança que tem um comportamento de arrogância. E aí você vai me perguntar, mas Márcia, isso não seria inadequado ou não seria até errado? Eu sempre digo para todos os meus clientes, dentro da organização e para as organizações, que inexiste cultura errada ou cultura certa. Existe sim uma cultura e é possível identificar essa cultura e existe o profissional que dirige a sua carreira e que ele sabe olhar a cultura e verificar se ela tem fit, se ela tem conexão com o estilo dele, com os valores dele. Então, é muito mais simples, talentoso, se você percorreu todo esse caminho, mas a organização onde você está, ela tem esse modelo de gestão, um modelo que é um modelo mais, segundo a sua percepção, arrogante, você tem condições de fazer uma escolha. E eu gosto sempre de deixar essa escolha na mesa. Se a empresa tem esta cultura, é mais fácil eu buscar um lugar onde eu tenho um ajuste com a cultura, do que ficar investindo a minha energia, o meu tempo, ou inclusive reclamando sem desenvolver todo o meu potencial. Então, nós, profissionais, podemos escolher sempre a cultura. Assim como a organização tem o direito de desenhar a cultura que ela mais acredita. Lógico que eu quero aqui fazer um pequeno comentário. Nós estamos vivendo um momento muito diferente globalmente e muitas organizações estão revisitando a sua cultura. E um ponto que nós temos mundialmente é que até hoje temos ainda um modelo de cultura e de liderança muito competitivo e nós estamos caminhando para um modelo colaborativo. Então, certamente, uma liderança arrogante, ela vai ter os dias contados. Só que esses dias, eu não sei dizer para você no calendário se são dias ou se são anos. Cada organização vai ter uma forma de responder. Então, é importante que você tenha a gestão da sua carreira. Você vai avaliar uma cultura, você vai avaliar um modelo de liderança e você vai avaliar aonde você quer estar e aonde você deseja desenvolver o teu futuro profissional. Estas questões, elas farão toda a diferença para lidar com um líder que tem um comportamento de arrogância. Eu até ousaria dizer que vai te ajudar a lidar com todos os tipos de situações aonde você será demandado. E isso vai te fortalecer para fazer as melhores escolhas. Então, eu espero que se você viver essa situação, você saiu daqui com as estratégias e é só aplicá-las. E naturalmente eu vou ficar guardando o seu feedback, porque eu adoro ter o retorno de uma estratégia. E se você testar a estratégia, ela funcionar, ou se você sentir algum ponto que pode ser aprimorado, mande o seu feedback. Eu vou ficar muito feliz. Eu espero que este vídeo tenha ajudado você. Você vai disponibilizá-lo ou compartilhá-lo com outras pessoas, para que ajude também outras pessoas. E eu espero você aqui, talentoso, no meu próximo vídeo do Dirija a Sua Carreira. Um abraço nesse momento, à distância do coração, e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!